Boa noite a todos, é uma alegria estarmos de novo aqui reunidos para estudar a Palavra de Deus, para continuar com nossos estudos, o Resgate da Verdade, que é o guia de estudos que temos usado aqui toda semana. O tema de hoje, a lição 19, a Cidade Maravilhosa de Deus. Se você não tem esse material, você pode ir ao Google ali, digitar o Resgate da Verdade PDF e baixar gratuitamente esse PDF do estudo, o Resgate da Verdade. O material foi preparado pensando em universitários, jovens que querem um assunto, os temas assim um pouco mais aprofundados, uma abordagem mais apologética. Esse é o estudo bíblico, o Resgate da Verdade. Aliás, ele começa até antes de tratar de Bíblia, porque nós pensamos assim quando concebemos o estudo, meus amigos e eu ali. E se alguém não crê na Bíblia, se alguém não crê nem em Deus, por onde começar? É o que nós fizemos aqui. Se você perdeu alguns desses estudos, alguma gravação dessas, você pode ir ao meu canal no YouTube, Michelson Borges, procura a playlist Upstreamers, UPS, Upstreamers, e ali você vai encontrar todos os estudos que já fizemos até aqui, semanalmente, né, a nossa periodicidade aí. Só que eu quero fazer algo um pouco diferente hoje. Eu não vou aqui expor um preze e ir tratando de textos, eu quero fazer um pouco diferente. O preze eu vou colocar no grupo e também aqui na descrição do vídeo, para quem quiser, eventualmente, acessá-lo, abri-lo, né, e acompanhar por ali. Mas o que eu vou fazer nesta noite com vocês é o seguinte: eu vou me limitar a ler 3 grupos de textos bíblicos, ok? Então aqui já fica uma pista. Eu quero que depois, no momento de discussão, eu quero que alguém me ajude a identificar, né, não me ajude porque eu sei, porque eu preparei desse jeito, mas que alguém tente identificar os 3 blocos temáticos. É uma série de 3 temas, mas são, assim, encadeados, ok? Um leva ao outro. Eu quero que vocês prestem atenção para ver se identificam esses 3 temas específicos, 3 blocos, né? Claro que será algo resumido, senão cada um desses seria um estudo, praticamente. Eu vou ler os textos, não vou explicá-los, não vou interpretá-los, até porque a gente aprendeu que a Bíblia se interpreta a si mesma, né? Eu só vou ler. E depois eu quero ver, então, como será o nosso momento de comentários, diálogo, de conversa, tá bom? Debate em cima desses textos aqui. E eu quero, essa noite, usar uma Bíblia. Se tem uma coisa que eu gosto de colecionar e ler em várias versões, é a Bíblia, ok? E a minha mais recente aquisição é essa aqui, ó. É a Bíblia de Estudos Swindoll, com a versão transformadora. É uma versão bem interessante, bem gostosa para ler assim, de forma devocional, para estudo, né? E essa aqui, além de ser a versão transformadora, ela traz comentários, é uma Bíblia de estudo, né? Traz comentários do Charles Swindoll, um escritor, um estudioso, né, da Bíblia, bastante conhecido no meio cristão, com vários livros publicados. Charles Swindoll. Eu vou usar essa Bíblia aqui hoje, então. Você sabe que eu gosto da Bíblia Jerusalém, eu gosto da minha Thompson, eu gosto mais ainda da minha Bíblia Andrews, que é a minha preferida, né? Bíblia de estudo Andrews. E agora eu estou conhecendo essa aqui, novinha, está com cheirinho ainda de recém-impressa, né, de novinha. É da Mundo Cristão, a Bíblia de Estudo Swindoll, nova versão transformadora. É nela que eu vou ler, então, os textos que selecionei para o nosso estudo de hoje, tá bom? Eu quero começar com um texto bem conhecido, que é o de João, capítulo 14, e ao ler esse texto, eu acho que vocês já vão captar qual é o primeiro bloco dos 3 que eu selecionei para estudarmos essa noite. João, capítulo 14, ainda estão coladinhas as páginas aqui, ó. É aquele processo de começar a ler, né, descolar as páginas. Eu gosto disso. 14, de 1 a 3, diz assim o texto inspirado: Não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-vos lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Você sabe que essa promessa maravilhosa foi feita por Jesus. Não vou explicar mais nada, só estou pontuando aqui a autoria, né, das palavras. O outro texto que eu vou ler agora, na sequência, é o de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 1, que, como você deve saber, foi escrito também por Lucas, né? Lucas, o doutor Lucas escreveu o Evangelho, que leva o nome dele, e também o livro de Atos, que é praticamente uma sequência do Evangelho, porque conta depois
conta o que aconteceu com a igreja após a ascensão de Cristo. Então, Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Aqui o contexto apenas, eu vou dizer só isso, né? É o da ascensão de Cristo. Ele passou ali vários dias na terra após a ressurreição, orientando a igreja, aconselhando, e agora chegava o dia de ele se despedir dos discípulos e ir para o céu de volta, porque tinha que prosseguir com um ministério importante lá no Santuário Celestial, coisa que estudaremos no futuro próximo. E na despedida aqui, ele envia anjos para consolarem os discípulos que estavam olhando para o céu, claro, tristes, né? Porque era uma despedida, afinal de contas, não sabiam quanto tempo ficariam, entre aspas, distantes, né, de Jesus, fisicamente falando. Então, diz assim o texto, verso 10, diz assim, continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco, sabemos que eram anjos, apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Ok? Jesus disse que voltará e anjos de Deus disseram a mesma coisa. E até deram uma pista aqui de como será essa vinda. Agora, o outro texto, eu gosto muito desse texto, é Tito. Se você tem a Bíblia aí com você, ou no seu celular, enfim, pode procurar comigo também, podemos ler juntos, né? Eu estou lendo aqui na versão transformadora, você pode ler aí na sua versão, junto comigo. Tito, capítulo 2, Tito 2, verso 13. É uma promessa aqui também muito bonita, e um texto tão rico de teologia que chega a ser assim realmente impressionante. Verso 13, Tito 2, verso 13. Depois na edição eu vou cortar esses vazios aí. Aqui, ó. Vou começar lendo aqui no verso 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Não é pecado ter prazer, pecaminoso sim, né? Neste mundo perverso devemos viver de maneira sábia, justa e com devoção. Enquanto aguardamos, agora vem o texto que eu quero destacar mesmo, é o 13. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que texto fantástico, hein? Aguardando a manifestação da glória, a volta, né, de Jesus, o nosso grande Deus e Salvador. Paulo não só fala aqui da volta de Jesus, como reafirma que ele é Deus. Eu gosto muito desse texto aqui. E finalmente, nesse primeiro bloco, que temos mais 2 ainda, eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Olha só que texto fantástico, escrito por João, o discípulo mais íntimo de Jesus. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Esse é o primeiro bloco. Palavras de Jesus, palavras dos anjos, palavras de Paulo e palavras de João no Apocalipse. Agora eu quero ler com vocês o primeiro texto do segundo bloco que eu selecionei para esta noite, que está lá em João. Procure aí comigo. João capítulo 5, versos 28 e 29. O mesmo João que escreveu o Apocalipse, né? Mas agora vamos ver aqui o evangelho dele. João capítulo 5, versos 28 e 29. Diz assim o texto. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus. Verso 29. E ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados e, claro, condenados. Então aqui fala de 2 ressurreições. Uma para a vida eterna e uma para a perdição. Uma para a morte eterna, como o próprio João no Apocalipse depois detalha.
João não se preocupa aqui em dizer quanto tempo transcorre entre uma e outra, ok? Aqui ele apenas diz, haverá duas ressurreições. Um dia, os mortos ressuscitarão, sairão da sepultura, aqueles que praticaram o bem, que aceitaram o plano de salvação instituído por Deus, sairão para a vida eterna. E aqueles que rejeitaram todos os apelos do Espírito Santo e foram maus e praticaram a maldade, lamentavelmente, terão como recompensa a morte eterna. Bem, como escolha deles, né? O segundo texto desse segundo bloco é 1 Tessalonicenses, procure aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler aqui a partir do verso 13, ok? É um texto muito bonito também. O apóstolo Paulo diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Então, Paulo está falando aqui a mesma coisa que João naquele texto lá que lemos, né? Isso porque a Bíblia se harmoniza, obviamente, porque o mesmo autor por trás de todos os autores é o Espírito Santo. Dizemos a vocês, aqui eu estou no verso 15 agora, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, nós sabemos que esse aqui é Jesus, e com o toque da trombeta de Deus, a última trombeta, né? Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Que texto lindo, né? Uma promessa maravilhosa, que os mortos vão ressuscitar e o que vai acontecer com os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus vão ser transformados. Isso Paulo detalha em 1 Coríntios capítulo 15, se quiser ler lá depois. Os vivos são transformados, ganham um corpo imortal e juntamente com os mortos que agora estão vivos, com o corpo imortal também, sobem para o céu, um grupo só, para encontrar Jesus nos ares, né? Jesus não vai pisar aqui a terra de novo, não vai fazer milagres, né? Ele vem para nos receber nos ares. Bem, e o outro texto, não vou ler agora tudo, porque na verdade seria um capítulo todo, né? Apocalipse capítulo 20. Ali, o mesmo João que escreveu aqueles versos que nós lemos ali no evangelho dele, capítulo 5, versos 28 e 29, diz que entre uma ressurreição e outra transcorrem 1000 anos. Então, os que morreram em Cristo ressuscitam, vão para o céu com ele, os mortos em Cristo vão também para o céu com ele. Aí, o que acontece? Os maus vivos são mortos pelo sopro, né, pela glória de Deus, não conseguem suportar essa glória, permanecem na terra mortos, 1000 anos transcorrem, e aí os ímpios, ao fim dos 1000 anos, ressuscitam e recebem a sua punição, ok? Então, o capítulo 20, que fica como dever de casa para vocês, do Apocalipse, ele detalha esse tempo pós segunda vinda de Cristo, ok? O que acontece após a segunda vinda de Cristo. Ali também é dito que Satanás ficará preso por 1000 anos, o mesmo período. Por quê? Porque é exatamente nesse momento que Satanás não poderá fazer mais nada, na verdade, né? Ele ficará preso aqui à terra com seus anjos caídos, não haverá pessoas a quem ele possa tentar, e só após o milênio é dito que ele é solto por um pouco de tempo, porque daí os ímpios ressuscitam, ele pode avançar com sua obra destruidora e enganadora, tentando tomar a santa cidade de Deus, que desceu sobre a terra, no que podemos chamar assim de terceira vinda de Cristo, agora com os salvos a bordo da cidade santa, e ali nesse momento fogo desce do céu e destrói todos os pecadores e ímpios, e ali estarão os mais terríveis seres humanos, desde Caim até o último ser humano mau sobre a face da terra. Essa semana, até o Léo foi batizado durante a semana aí do pastor, do Dr. Rodrigo Silva, né? Nós assistimos algumas pregações e eu gostei muito de uma pregação em que o Dr. Rodrigo fala assim: você se constrange quando sabe que Deus ele fica irado? Você acha estranho que um Deus bom e amoroso possa destruir alguma coisa ou alguém? Aí ele compara, se você visse, por exemplo, uma filha sua sendo maltratada, sendo violentada, por exemplo, como é que você se sentiria, né? Quando a gente contempla uma injustiça sendo feita com um estranho mesmo que seja, com animais, por exemplo, quando vemos pessoas más
maltratando animais inocentes, nosso coração não aperta, não ficamos revoltados com essas situações? Se não ficássemos, haveria um problema conosco, né? Porque seríamos assim indiferentes, né? Agora, se você se sente revoltado com essas injustiças, imagina Deus, o Criador, que criou seus filhos, os conhece desde que foram gerados, e antes disso, né, não ficaria indignado com uma coisa chamada pecado, e com o originador dele, Satanás. Então, a ira de Deus, ela pode ser entendida nesse sentido, né, como uma reação de um Deus bom e justo contra a maldade. E é o que nós vemos aqui no Apocalipse capítulo 20, né? O que vai acontecer com aqueles que se agarrarem ao pecado e não aceitarem todos os apelos que Deus fez e fará até a volta de Jesus, até pouco antes da volta de Jesus, para que se arrependam. Esse é o segundo bloco, ok? Eu li aqui João 5, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18, e Apocalipse capítulo 20, eu apenas resumi aqui para vocês. E os dois textos do terceiro bloco dessa sequência que eu preparei, estão aqui, ó, Apocalipse capítulo 21, abra lá comigo, Apocalipse capítulo 21, ou seja, o capítulo imediatamente após o 20, que fala do milênio, né? Após a destruição dos ímpios, o capítulo 21 começa desse jeito assim, ó. Olha que bonito. João dizendo, né, que estava ali em visão, ele diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que está sentado sobre o trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreva isto, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Louvado seja Deus por essa afirmação, né? De que tudo isso aqui é verdade. É digno de confiança. Deus empenhou sua palavra. E isso vai acontecer. O outro texto eu vou também resumir, mas ele praticamente é a mesma coisa que está aqui no Apocalipse 21, é Isaías capítulo 65, versos 17 e seguintes. Se você ler depois aquele texto ali, Isaías 65, você verá que há uma descrição, ainda que breve, das condições que imperarão na nova terra, né, quando a terra for recriada. O lobo vai pastar com o cordeiro, o leão não fará mais mal para ninguém, as crianças poderão brincar com serpentes, né? Nós vamos plantar vinhas e colher de seu fruto, então haverá atividades laborais, porém prazerosas na nova terra. Não pense que é como aquele céu idílico, né, da mitologia, em que ninguém faz nada, fica só tocando harpinha, sentado nas nuvens. O céu da Bíblia não tem nada a ver com isso. O céu da Bíblia é um local, né, de realizações, de relacionamentos reais, de sensações físicas, comer, beber, abraçar. Farão casas e morarão nelas, diz o texto de Isaías. Então, algo maravilhoso realmente nos aguarda. Bem, é isso. 3 blocos, né? Lemos aqui alguns poucos textos, como eu disse para vocês. Quem puder já abrir as câmeras aí, fique à vontade. Então, como eu disse a vocês, cada um desses blocos daria um estudo de 1 hora. Eu fiz aqui um resumão daquilo que nos aguarda, eu espero que em breve, até porque os sinais que apontam para o assunto do primeiro bloco, ali em Mateus 24, Lucas, Marcos, Timóteo e outros mais textos bíblicos, nos fazem perceber que a volta de Cristo se aproxima, né? Louvado seja Deus por isso. Então, o que eu quero que vocês me digam agora, amigos, é o seguinte: que 3 blocos são esses? Que 3 assuntos, né, são esses encadeados? E depois, então, a gente pode avançar, quem sabe, comentando um pouquinho sobre cada um deles. Quem arrisca aí? O que eu pensei quando organizei esses 3 blocos? Que temas foram esses? Eu posso falar do primeiro bloco. Eu acho que é ressurreição não, é retorno de Jesus, né? A vinda de Jesus. É a segunda vinda de Cristo. Exatamente. E eu coloquei aqui, eu acho que os textos mais significativos para vocês, tá? São vários. Na verdade, a promessa da volta de Cristo está
contida mais de 2.000 vezes na Bíblia. Né? Tem muito texto sobre isso. Deus não nos deixou desavisados. Mas João 14, Atos 1, Tito 2,13, Apocalipse 1,7, entre outros muitos textos, são textos bem especiais. Né? Muito bem, o Léo matou a charada aí do primeiro bloco. Né? Quem quer dizer aí qual foi o segundo? Eu li João 5, 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse 20, né? Eu, além de arriscar aqui o segundo bloco, eu queria comentar que eu li no comentário da Bíblia Andrews, do Atos 1:11, que diz que em Atos todos os esforços para proclamar Jesus são motivados pela sua segunda vinda. Então a gente vê que o livro de Atos é meio focado assim em proclamar a volta de Jesus. E eu acho que o segundo bloco é sobre as ressurreições. As ressurreições, foi mal. Certo. Também, mas elas estão assim abarcadas por um milênio, né? O tema do milênio e as ressurreições, né? Então a gente pode juntar os dois. E muito bom esse comentário que Eliel fez aí da Bíblia Andrews, né? A minha preferida. Por quê? Porque o livro de Atos, ele fala sobre a atuação maravilhosa, poderosa da igreja cristã primitiva, né? A gente vê ali Paulo dando a vida pelo evangelho, a gente vê ali Pedro, né, não mais preocupado com a própria vida, ele que tinha medo de morrer, depois ele se entrega completamente à pregação. Uma igreja que abalou o mundo. Por quê? Porque eles tinham uma esperança viva, uma esperança real, de alguém que disse, eu vou, mas volto. E eles não sabiam quando seria a volta de Jesus e, portanto, pregaram como se fosse naquele tempo mesmo que Jesus voltasse, que fosse voltar. E eles abalaram o mundo, como eu disse, com a mensagem de salvação, né? Então, eu creio que o que nós precisamos também como igreja hoje no século XXI, que de fato estamos próximos da vinda de Cristo sobre a qual eles pregaram, é ter a mesma motivação, o mesmo entusiasmo que eles tiveram. A mesma certeza, porque eu creio que se nós tivéssemos a certeza absoluta de que Jesus vai voltar em breve, muita coisa em nossa vida seria diferente, não é verdade, gente? Né? Então é isso aí, o segundo bloco, o milênio e as ressurreições. E qual foi o terceiro? Apocalipse e Isaías, eu li, né? Quem quer comentar? Quem quer abrir a câmera também? Acho que ninguém vai comentar, eu vou falar então do último bloco. Eu acho que já é realmente a última vez que Deus vai vir para cá e vai instaurar a Cidade Santa. Então já é a chegada final de Deus aqui e falar assim, está terminado, está feito. E é isso. É isso aí, a terceira vinda, né, de Cristo após os 1000 anos, para a instauração definitiva do reino eterno aqui na Terra. Só uma explicação aqui para quem está assistindo, né? Você está vendo aí a câmera do Schiller aberta, alguns movimentos, né? Na verdade, eles estão numa missão urbana neste momento. Nós já oramos por eles, né? E espero que dê tudo certo. Eles estão visitando aí um jovem lá em Brasília, envolvido, infelizmente, com drogas, com consumo de drogas. E eles vão ali agora para fazer uma visita com ele, uma oração e levá-lo a uma clínica de recuperação. Então, por favor, você que está nos assistindo, ore também por esse jovem, né, para que realmente Deus o liberte dessa condição tão triste, tá bom? Em breve, tudo isso vai passar, né? É o que estamos estudando nesta noite. Em breve, tudo isso vai passar. Não haverá mais drogas, não haverá mais violência, injustiças, corrupção, crime, né? Tudo isso será algo que ficará lá no passado remoto. Os bilhões de anos que virão pela frente nos farão esquecer dessas coisas, e a única lembrança real do que o pecado fez estarão só no corpo de Jesus. As chagas ali, as feridas, né? Ou as cicatrizes que ficarão no corpo dele, só. Em nós, nada mais. Seremos jovens para sempre, alguns voltarão a ter cabelo de novo, né? Alguns aí, né? E tudo voltará a ser perfeito como sempre tinha que ter sido, como lá no Éden, né? Gente, vocês foram muito bons, viu? Primeiro bloco, volta de Jesus. Segundo bloco, milênio e ressurreições. Terceiro bloco, terceira vinda de Cristo e nova terra. E paraíso restaurado. Agora me digam, o que nesses blocos, nesses textos que eu li, mais chamou a atenção de vocês? Pode agora embaralhar tudo, pode comentar do terceiro, do segundo, do primeiro bloco. Mas assim, eu estava lendo e você, puxa, que interessante isso aqui. O que mais te chama a atenção quando você estuda sobre esse aspecto escatológico? O que é escatologia? Escatós, né? É aquilo que tem que ver com o futuro, com o que está adiante. Então, isso aqui é um estudo escatológico, porque está adiante de nós. Quando Cristo voltar, tudo que eu li aqui
começa então a acontecer, né? Vamos lá, comentem, por favor, o que assim mais lhe chamou a atenção nesses textos. Posso começar? Claro. Pode começar. Velho, pode falar. Eliel ou Léo? Até combina, né? Pode falar, Eliel. Fala depois. Não, pode falar primeiro. Cavalheirismo, isso é bonito. Vamos lá. Eu acho interessante. Eu não sei se isso vai ser... Se tem muita gente que também achou, mas eu fico pensando no milênio. Mas no milênio terrestre, né? Aqui da Terra. Eu fico imaginando se Satanás vai ser literalmente acorrentado com correntes ou ele só não será permitido sair da Terra. Eu sei que se for acorrentado também não será permitido. Mas existe uma grande diferença entre ficar preso por correntes fisicamente ou mentalmente ali, naquele ambiente, né, sem poder tentar ninguém. E aí eu fico imaginando, se for com correntes, o tamanho poder que será preciso, né, aqui na Terra para prender um ser que um dia foi de luz. Eu fico Na imaginando verdade, serão bilhões de seres, né? Porque Satanás e seus anjos, né? Se Sim. fossem correntes literais, teria que ser muita corrente mesmo. Sim. Mas o que vocês acham? Essa prisão é literal ou circunstancial? Eu acho que... Pode falar, Léo. Eu acho que não é literal no sentido de correntes. Porque eu acho que ele vai ficar rondando aqui e tal, que ele vai poder ficar ali com os seres, com os anjos, né? Mas ele não vai poder tentar ninguém, então vai ser meio que um Até porque tédio. as pessoas assim, estão mortas, né? Os ímpios ficaram mortos. Aliás, Jeremias capítulo 4 tem uma descrição que provavelmente seja desse momento, porque ele diz que tudo está em trevas, não há mais pássaros no céu, né? Houve terremotos, enfim, é uma devastação total. Então a Terra estará numa condição semelhante àquela antes de ser terra formada, organizada para conter vida. A expressão é abissos, né? Lá no Novo Testamento, no Apocalipse. É a expressão sem forma e vazia. Ela estará desolada. Os ímpios mortos, só os anjos maus estarão por aqui no pedaço. Então, o que acontece? Eu gosto de comparar assim, Léo. Pensa num pedreiro que está construindo uma casa, está levantando as paredes, e no dia cai uma chuva torrencial. Ele fala assim, hoje eu estou preso aqui, estou amarrado, não posso trabalhar. Ele está amarrado de fato? Ou as circunstâncias que o impedem de trabalhar, né? Então, na verdade, essa cadeia que vai manter Satanás inoperante é circunstancial, porque o que ele mais faz hoje é tentar as pessoas, destruir, causar, né, devastação. No mundo desolado, sem seres humanos, né, aos quais tentar, ele estará preso pelas circunstâncias realmente, né? Ficará 1000 anos nessa condição, quem sabe até pensando em tudo que fez, vai ser um inferno já por antecipação, né? 1000 anos ali sem fazer nada. Talvez só sendo acusado até por seus asseclas, né? Não sei, não dá nem para imaginar esse cenário aí. Mas muito bem, o que mais, gente, que lhes chamou a atenção nessa sequência de textos? Posso comentar? Sim, o Eliel, depois a Juliana. Okay. Das partes dos 3 blocos, eu gosto muito do comentário que o tio fez sobre como que vai ser o céu, que não vai ser só tudo muito monótono, porque às vezes amigos meus falam, pessoas conhecidas falam que o céu é chato, que aqui é muito melhor, porque aqui tem coisa para se divertir e que na realidade lá também vai ter muitas coisas, inclusive vai ser muito melhor do que aqui, porque não vai ter pecado. Então isso me interessa bastante, porque muitas pessoas acreditam que não é divertido e legal o céu. Agora imagine os seres humanos redimidos tendo acesso ao universo, né? Porque nós cremos que há outros mundos não caídos e etc. Então, obviamente, haverá acesso a tudo isso. Então, eu fico imaginando assim, ter acesso ao universo, poder viajar usando a tecnologia dos anjos, porque eu penso assim, o universo viajando à velocidade da luz já é impossível chegar a grandes distâncias, porque se fôssemos a Andrômeda, por exemplo, a galáxia mais próxima daqui, já levaríamos alguns milhões de anos para chegar lá, né? Então não dá, só a nossa galáxia tem 100 mil anos, luz. Então a essa velocidade levaríamos 100 mil anos para cruzá-la.
No entanto, os anjos, quando você lê, por exemplo, Daniel capítulo 9, Daniel está orando e de repente aparece ali já na hora Gabriel, que fala assim, olha, quando você começou a orar, veio a ordem e eu estou aqui. Eu imagino que o céu seja bem longe, né? O local onde eles estão. E, no entanto, instantaneamente ele está ali. Eu converso muito com um amigo que é físico, astrofísico. A gente viaja, às vezes, um pouco nessas coisas, né? E pensamos que talvez até os anjos possam dispor de uma tecnologia tipo buraco de minhoca, sabe? Wormholes, da ficção lá. Que, matematicamente falando, é bem viável isso aí. É bem interessante esse conceito. Então, atalhos, né? No espaço-tempo. Já pensou a gente ter acesso a esse tipo de coisa no futuro, a tecnologia como essa, né? E poder desvendar o universo, descobrir coisas maravilhosas. E quanto mais descobrir, mais amar a Deus, mais nos maravilharmos, né, com o Criador que temos, realmente o céu vai ser tudo, menos monótono, né? Obrigado, Eliel. Juliana? Bom, eu acho que de todos os blocos, o que mais me chama a atenção é Apocalipse 21, quando fala sobre um novo céu, né? Onde a gente realmente vai viver uma paz e vai ser... É difícil a gente ter essa noção, porque a gente não vive num mundo assim, nosso mundo é de pecados, a gente conhece apenas o mundo de pecados, então falar sobre uma esperança de que não haverá dor, não haverá pecado, nem morte, nem tristeza, eu acho que isso é além de ser um conforto, é uma esperança muito grande. Então acho que isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, de podermos estar, de termos a oportunidade de estarmos lá, para estudarmos por 1000 anos, para vivermos tudo que Deus nos promete de uma forma que deveria ser desde o princípio, né? Desde o começo. Eu acho que isso é o que mais me chama a atenção. Muito bom. Você sabe quais são as 3 surpresas que teremos quando chegarmos ao céu, começando lá o milênio? Dizem que são assim, né? Primeira, eu estou aqui. Que maravilha, né? Eu não merecia estar aqui, mas estou aqui, pelo sangue de Cristo. A segunda é, por que o pastor, por que o ancião, por que o meu amigo não está aqui? Parecia tão bom, parecia tão santo e consagrado. O milênio vai servir para tirar muitas dúvidas, gente. E a outra surpresa é olhar para alguns e pensar assim, você está aqui? Aquela pessoa que você... Pensa Paulo, pensa Estevão, quando vir Paulo no céu. Paulo estava lá na cena e consentindo com o apedrejamento dele, né? Então, quantas surpresas haverá no céu nesse sentido, né? Pessoas que aceitaram a salvação e que nós não sabemos, não saberemos, só lá. E pessoas que não foram, cujos registros serão abertos para que toda dúvida possa ser dirimida. Então, o milênio também tem esse propósito. Até Paulo diz assim, ó, que nós haveremos um dia de julgar os anjos. Que anjos? Anjos que caíram. Haveremos de julgar o mundo. Como assim? Nós vamos participar do processo de juízo, não como pessoas que vão determinar qualquer coisa, mas pessoas que vão conferir os autos de Deus. E aqui eu penso mais uma vez como Deus é maravilhoso. Porque talvez se eu fosse um ser todo-poderoso, eu podia pensar assim, olha só, eu julguei, tá acabado. Eu decidi, eu sei o que eu faço, eu sei os pensamentos, então não me questione. Talvez eu fizesse isso, né? Mas Deus, ele fala assim, olha, eu sou o todo-poderoso, eu conheço os pensamentos, eu poderia julgar com base nisso apenas, mas eu fiz com que registros fossem feitos. Não sei se são livros, se são super HDs, né? Nós vamos saber no céu. Mas há registros. E com base nesses registros, que não são para Deus, porque Deus sabe tudo, mas são para o bem dos seres criados, nós vamos poder tirar todas as dúvidas que permanecerem da nossa passagem aqui pela terra de pecado, pelo mundo de pecado. Então, os 1000 anos são um período nivelador, tá? De esclarecimentos, de crescimento, talvez não, com certeza, né? A estatura da raça perdida aí, da raça antiga, né? Gigantes, né? Coisas desse tipo aí. 1000 anos para nivelamento, para aprendizado, preparação, para depois voltar a bordo da Santa Cidade, que é uma mega hiper nave espacial, com bilhões de humanos. Aí sim, ela vem para a Terra, Deus recria o planeta. Nós não assistimos à primeira criação, mas vamos ter o privilégio de ver a recriação, né? Vamos dizer, de camarote, isso aí. E aí sim, estamos prontos para habitar a nova Terra. Aquilo que sempre tinha que ter sido, mas infelizmente foi perdido, né? Por um tempo. E aí, gente, o que mais? Volta de Jesus, milênio e nova terra. O que mais pode ser dito sobre isso tudo? Deixa eu fazer uma perguntinha. Lembra quando eu li Atos capítulo 1, versos 10 e 11? Os anjos, eu imagino a cena, Jesus subindo, olhando para baixo, vendo os discípulos tristes, desanimados, com lágrimas nos olhos, era uma despedida. Jesus pede que 2 anjos desçam para confortá-los. E eu disse uma coisa ali, uma pista até, né?
que nas palavras dos anjos há uma indicação de como será a volta de Jesus. Porque tem muita dúvida sobre isso também entre as pessoas, entre cristãos também, né? Pessoas que acham assim que Jesus voltará de forma invisível, ou já voltou, até alguns pensam assim, ou que Jesus virá à Terra para curar de novo. Enfim, na palavra dos anjos, lá de Atos 1, nós encontramos uma breve explicação de como será a volta de Jesus. Vocês pegaram isso? Maria? Fê, desculpa. Todo olho iria ver. Tudo bem. Mas eu até perdi qual era o capítulo, mas lá fala que todo olho verá. Aí esse é Apocalipse 1:7. Da mesma forma que ele subiu, com a mesma forma que ele subiu, assim ele vai regressar. Ok, você juntou Atos e Apocalipse. Como os dois são um, né? Apocalipse 1 e Atos 1, você juntou num só. Mas é isso mesmo. Tá falhando só para mim ou para vocês também? Para mim também. Mafê, você pode repetir o que você falou agora há pouco, porque a transmissão falhou. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Eu vou desligar a câmera porque a internet aqui tá bem ruimzinha. Agora eu só não sei até onde vocês pegaram essa parte. Eu acho que praticamente tudo. Depois que eu falei assim, olha, você juntou os dois textos, Atos 1 e Apocalipse 1, daí para frente não deu para ouvir mais. Não, mas eu acho que eu terminei mais ou menos aí. Mas agora eu queria fazer um outro comentário relacionado aos demais temas. Uhum. Acho que de todos, assim, o que mais me chama a atenção, com certeza, é relacionado à última volta de Cristo, depois do milênio, tudo mais, quando realmente a gente vai ficar aqui na Terra. E é igual o Eliel falou, a Ju falou, enfim, o que a gente vai fazer? Porque se a gente parar, a nossa mente até então é tão finita para imaginar que muitas vezes, muitas pessoas, assim, acham que vai ser algo sem graça, igual já foi dito. E não, é a minha curiosidade, assim, imagina ir lá, ver os mundos não caídos. A gente estava conversando esses dias aqui no internato e assim, tentando imaginar. Imagina que aqui é um BBB para eles hoje em dia, né? Ficar analisando a gente, ver o que a gente faz todos os dias. Tipo, chegar lá e perguntar para eles, nossa, como foi para vocês verem a gente? O que a gente estava fazendo? Acho que, assim, são tantas coisas, vai ser tão incrível ver as coisas que vai estar no céu, que não vai ser aquela coisa chata de só estar nas nuvenzinhas, assim, igual aparece nos desenhos. E quando a gente olha os desenhos, parece uma coisa tão banal, tão sem graça, que se olhar por só aquilo, não dá nem vontade de estar no céu. Então, assim, quando a gente para ler alguns comentários que Ellen White faz sobre o céu, a gente começa a tentar imaginar como será aquilo. Então, acho que... Pode completar. Acho que essa questão do céu e o que a gente vai fazer lá, como vai ser, tipo, encontrar Jesus, Deus, vai ser algo muito incrível. Já que a Mafê mencionou a Ellen White, né, eu recomendo a vocês o livro Visões do Céu, em que é uma compilação de textos, né, sobre o céu. É realmente inspirador, maravilhoso. E claro que Satanás tem grande interesse em pintar um céu monótono, né, um céu sem graça, e isso está muito, muito, muito distante da realidade. Agora, interessante porque a Bíblia geralmente fala do que não haverá. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Porque é muito difícil falar do que vai haver para quem não está lá. É mais ou menos como se eu quisesse... Imagina que vocês nunca tivessem comido uma maçã e eu quisesse agora descrever o sabor dela para vocês. Não ia ser fácil, né? Sem terem vivido, experimentado. Então, é bem complicado, eu penso assim, para os autores, né, que... A própria Ellen White, né, já que falamos dela aqui, nós vamos estudar esse assunto mais adiante, viu? Se você não conhece isso, por que nós cremos que Ellen White foi inspirada por Deus, uma profetisa nos tempos modernos, né? Não se desespere, nós vamos depois entender esse assunto com mais profundidade aqui na nossa série aqui, né? Mas tem uma visão dela em que ela contemplou o céu, e quando chegou o momento de ela voltar, ela não queria voltar mais. Ela pediu para ficar. Mas é óbvio, né, que Deus, ela estava em visão e Deus falou, você tem uma missão para cumprir ainda na Terra, né? E eu imagino que triste, ela fala que o mundo se tornou cinzento para ela, as músicas se tornaram sem graça, porque
eu acho que eu nem queria também ver já, porque tornaria esse mundo ainda muito pior, ou sei lá, ou até queria, quem sabe, para ansiar mais ainda estar lá, né? É um sentimento ambíguo, né? Mas é como você abrir uma janela maravilhosa para uma realidade incomparável e depois ter que fechá-la e voltar para cá, né? Esse é o céu. Quem viu, Paulo viu, Isaías viu, Jeremias viu. Quem viu ficou maravilhado, né? E quando viu, não queria mais saber desse mundo, não. Só que assim, né? O céu é a sobremesa. Então, por que também atropelar o prato, né, principal? Vamos viver nossa vida, como disse Jesus, em abundância, né? Enquanto aguardamos a volta de Jesus, vivamos também de modo, como disse Paulo em Tito, né? De modo justo, sensato, piedoso, fazendo as coisas corretas, estudando, trabalhando, né? Tendo uma família, se for o caso, enfim, né? Vivamos de modo justo, correto, enquanto aguardamos a nossa grande esperança, né? Então, só para fechar essa questão de Atos 1, versos 10 e 11, os anjos falam assim, ó. A Mafê destacou o Apocalipse 1:7, que fala todo olho verá, já é um bom indicativo, né? Se todo olho verá, até os maus, isso quer dizer que vai ser um evento totalmente visível. Não é à toa que lá em Mateus 24 é comparado a um relâmpago que cruza o céu de ponta a ponta, né? Então é algo bem visível, totalmente visível. E em Atos, os anjos falam assim, ó, esse mesmo Jesus que foi elevado, né, ao céu, voltará do mesmo modo como vocês o viram subir, ir. Ou seja, entre nuvens, rodeado por anjos, visivelmente, e ele mesmo, real, físico. Aquele Jesus que comeu com os discípulos após a ressurreição, aquele Jesus que foi tocado, que era físico. Então, como será a volta de Jesus? Assim como ele foi, visível, rodeado por anjos e entre as nuvens. Não tem como ter dúvidas quanto a isso, né? O texto é muito claro. Quem mais quer comentar sobre esse assunto de volta de Jesus, milênio, nova terra? Eu quero comentar. Oi, Shira, pode falar então? Essa parte da volta de Jesus é uma linha de raciocínio, né, dos 3 blocos, né, 1, 2 e 3. E é o evento mais esperado desde a queda no Éden, né? Aí Jesus veio, aí nós vamos para a segunda parte, né? Perdão, é o evento mais esperado após a ressurreição de Jesus, né? Que nós estamos aguardando aqui há 2000 anos essa volta breve dele vir. E vai ser o casamento, né? Jesus vem casado com a sua Jerusalém, com a sua noiva, nos buscar. E nesse momento, ele também não vem só resgatar os seus, como ele vem punir todos aqueles que fizeram mal para os seus, né? Ou seja, que são todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, né? Então é um evento astronômico esperado. O céu ficará vazio, todos estarão vindo aqui para a Terra para receber esse momento glorioso, né? Então eu fico só imaginando aquela sensação grandiosa de a gente poder ver aquele tão esperado, que nossos olhos vão poder ver face a face e conhecer. Não vai ser mais só história, só fé. Vai ser concretizado tudo aquilo que nós sempre aguardamos, né? A restauração do mundo e aquela festa de casamento que todos nós teremos lá no céu. Que assim que nós formos para o céu, a primeira coisa que nós vamos ter é um banquete real. Um banquete de realeza, né? Onde todos vamos comer e se infartar. Quilométrica. Você vai conversar com pessoas de todas as gerações, de todas as épocas, de todas as culturas. Você vai conhecer Abraão, vai conhecer Isaac, vai perguntar como é que era Salomão, Davi. Nossa, é uma lista infinita, quase que não tem fim, né? E isso é sensacional. Esse é um outro aspecto maravilhoso, né, de saber que teremos assim contato com pessoas incríveis de todas as gerações e mais. Você vai conhecer finalmente o seu anjo protetor, o anjo que foi designado para acompanhar você desde o seu nascimento até a sua morte ou ascensão na volta de Jesus. Pensa, quanta coisa esse anjo vai ter para falar para você sobre você mesmo. Vai dizer que você não gosta de ouvir quando falam de você, quando a sua mãe conta coisas da sua infância, né? Esse anjo sabe muito mais do que a sua mãe, que seu pai. Ele sabe tudo, porque ele acompanhou cada passo seu. E ele vai revelar cada coisa assim, impressionante de proteção, de livramentos, né? Vai ser realmente maravilhoso. Eu costumo dizer assim, ó,
não nos percamos também para não deixar triste nosso anjo da guarda. Porque pensa no coração partido, por algum tempo pelo menos, de anjos que, infelizmente, tentaram de tudo, mas os protegidos não quiseram saber da salvação, né? Então, por amor aos anjos, por amor a Deus mesmo, né? Vamos nos apegar a Cristo e a graça salvadora para estar lá. Oi, Mafê. Eu tenho uma dúvida, não sei se dá para responder ela ou não. Como sempre, com as perguntas complexas, né? Mas o nosso anjo, ele é só nosso? Ou ele, por exemplo, é meio que reciclável? Ele já foi de outro, depois que a pessoa morre, ele pode ser nosso? É uma pergunta difícil mesmo, hein? Eu costumo pensar que é exclusivo. Até porque a gente sabe que os anjos, eles guardam também a sepultura dos fiéis servos de Deus. Não sei se vocês já leram alguma coisa tipo lá do Roger Murnau, né? Eu acho que foi num livro dele, ou uma palestra, não sei, que eu li, que você sabe que o pessoal que faz ritual de magia negra costuma, justamente para ofender Deus, fazer rituais na sexta-feira à noite, durante o sábado, né? O dia sagrado, eles violam, inclusive túmulos, né? E fazem ali barbaridades com cadáveres. Mas, curiosamente, e eu não vou lembrar agora a fonte, mas depois eu procuro, né, onde que eu li isso, os túmulos dos cristãos, aqueles que creram em Cristo e morreram fiéis, são impedidos de ser violados. Esses satanistas não têm condições de fazer isso ali. Então, eu entendo que Deus coloca ali o anjo, né? Eu posso até estar enganado, de repente, na interpretação que faço daquele salmo que diz assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que os temem e os livra. E alguns falam, mas aqui o cara morreu, como é que o anjo se acampou ao redor dele, né? Até na morte a pessoa tem o anjo ali acampado, o anjo ali guardando, né? A sepultura e os restos daquele ser, daquela pessoa que foi fiel, né? Então, Mafê, eu não tenho uma resposta assim categórica, mas eu chego a pensar que nós temos um anjo exclusivo mesmo para nós. Pastor, no túmulo de Guilherme Miller que Ellen fala que... Sim. O anjo está lá. Eu visitei esse local, sabe? Ali perto da casa de Miller, no estado de Nova York, né? Uma cidadezinha chamada Washington, né? Washington capital, né? Lá tem várias cidades com o mesmo nome, né? Então, um lugarejo chamado Washington, perto da casa dele está lá o túmulo, né? Dele e da Lucy, a esposa de Guilherme Miller. E quando a gente lê ali Ellen White dizendo que um anjo do Senhor está ali acampado, né? Ao lado do túmulo de Guilherme Miller, estar lá e saber que tem um anjo. É claro que todos os túmulos, né, de salvos têm esse anjo, mas ali a gente leu e sabe que tem mesmo, né? Foi um momento assim bem, bem especial quando eu estive lá nesse local, no cemitério onde estão os restos de Guilherme Miller. Então é isso, Mafê. Eu creio que até porque os anjos são em número de bilhões e bilhões, né? Então tem muito anjo mesmo aí de Deus, né? Para guardar. E também, claro, tem anjos com outras funções, né? Naturalmente. O que mais, gente? É um tema fantástico, né? E faria bem a gente pensar mais sobre isso, sabe? Sim, e a gente fica com vontade, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a querer estar no céu. E fazer as coisas, querer apressar a volta de Cristo para poder fazer isso. Então, assim, quanto mais a gente fala, mais vontade a gente tem, mais feliz a gente fica entusiasmada. Porque às vezes a gente vai falar isso com alguém, só que a pessoa fica tipo, ai, tá bom. Ela não entende essa alegria que a gente tem. Mas aí quando a gente começa a mostrar para ela como isso passa a ser incrível e como isso tem significatividade na nossa vida, ela começa a gostar também e começa a enxergar aquilo que a gente está vendo. Exatamente, né? Tem gente que fala assim, mas isso aí é quase que viver uma ilusão, né? Ficar em função de uma coisa futura. Mas tem uma frase de C.S. Lewis, eu não lembro assim textualmente, mas eu vou parafrasear, em que ele diz assim, os cristãos que mais pensam no céu são os que mais fazem aqui na Terra. Interessante, né? E é real. Não é porque eu tenho uma esperança de vida eterna que eu vou agora negligenciar a minha vida neste momento, né? Na verdade, eu penso assim, em Cristo eu já estou vivendo eternamente. Não é verdade? Se eu morrer, eu vou ressuscitar. E se eu estiver vivo, eu vou ser transformado. Então, se você aceitou Jesus como seu Salvador, vocês aqui do Upstreamers e você que está
nos assistindo, se você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, anda com ele, você já está desfrutando da vida eterna. Só falta a transformação sua aí, né? E ganhar um novo corpo e subir. Mas já começa aqui, já começa neste momento, né? E Jesus mesmo disse, quem tem o Filho tem a vida. Se você o tem, você tem a vida, né? E aí, gente, mais algum comentário? Ou podemos caminhar para a finalização do nosso estudo de hoje? Volta de Jesus, nova terra. Outra coisa, antes que o Léo fale ali, né? Depois do milênio, onde será o céu? Olha a pergunta capciosa aqui, viu? Que o céu hoje é um outro planeta, não sabemos onde é, mas depois do milênio onde será o céu, né? Isso, essa é a pergunta. A grande pergunta de onde será o céu é onde Deus habita. Só que como Deus habita no universo inteiro, o universo inteiro será o céu. E nós vamos vir para cá, né? Que é onde Jesus derramou o seu sangue. Então, Jesus vai morar aqui como capital do universo. Isso, é isso que eu queria que você falasse. O céu vai ser bem aqui na Terra. A capital será o planeta Terra. E isso me enche de entusiasmo também, sabe por quê? A Terra foi o planeta que acabou sendo humilhado pelo pecado. Deus vai reverter essa humilhação, nos dando a honra de estabelecer seu trono aqui, no planeta Terra. Então, na verdade, o céu vai ser transportado para cá. A capital do céu vai ser transportada para cá. E você e eu poderemos ser moradores da capital do universo. Daqui nós sairemos como embaixadores para falar do amor de Deus para outras pessoas que não experimentaram o que é depender de Deus para tudo. Porque eles apenas observaram, como disse a Mafê, mal comparando, né, com o BBB, a Terra é o BBB do universo. Então eles apenas olharam, observaram. Nós vivemos na carne o que é lutar contra o pecado, depender de Cristo. E um dia, por mais que nós sejamos muito menos inteligentes do que esses seres que têm milhares de anos, mas nós teremos uma experiência. É o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E eu penso assim que o prazer que sentimos hoje aqui de evangelizar, de falar de Jesus, de pregar, ele será eterno, porque nós poderemos e vamos, de fato, né, continuar falando de Deus para todos sempre, para todos os seres criados, e eles vão louvar a Deus por nosso intermédio, por causa da nossa experiência. Então pensa que coisa maravilhosa e que privilégio, né, Mafê? Pastor, a Terra, a Nova Jerusalém, ela vai descer e vai ficar na primeira parte, né? Vai descer e vai pousar no Monte das Oliveiras, não é? Alguma coisa Exatamente. Assim, a gente entende pela revelação que o Monte das Oliveiras, onde Jesus chorou, né, um monte tão significativo ali, ele vai se abrir e a Santa Cidade, que é do tamanho do estado de São Paulo, pelo menos, em altura e largura e comprimento, porque ela é quadrangular, né? Ela vai descer naquele local ali. Muito significativo, né? Vai descer lá onde Jesus morreu. É o ponto central, passou a ser o ponto central do universo, onde Deus manifestou seu amor por toda a humanidade. Ali a capital estará. E mais, tá? Nós teremos uma casa de campo e um apartamento na Santa Cidade. Já pensaram nisso? Porque a sua morada lá está garantida, é sua, né? E você vai poder construir uma casa no campo, como você quiser, do modelo que você quiser. Aí um dia você está lá em casa, bateu aquela saudadezinha de ficar no seu apartamento, eu vou passar uma semana lá, umas 2 semanas no meu apartamento lá na Santa Cidade. É seu, fica à vontade. Já pensou? Apocalipse diz que Deus mesmo estará com eles. Eu não consigo nem imaginar, né, esse momento de conhecer Deus face a face, né? De poder conversar com o Criador do universo. Isso é... Quem não tem entusiasmo pelo céu é porque não pensa nessas coisas, não tem noção do que realmente nos aguarda, né? Eu não sei se o Léo vai falar. Ou eu... Acho que eu te cortei, Léo, não sei, né? Mas... Não. Até adicionou algumas coisas. Pelo menos para mim, né? É muito difícil esse tema, porque qualquer pergunta que eu vá fazer vai ser sempre baseada em achismo, em incertezas, assim, de como vai ser, né? É muito estranho. É bom, mas é muito estranho você não poder fazer uma pergunta que vai ter uma resposta exata, né? E bem que o senhor falou de quem não pensa, quem não fica assim, não reage assim quando ouve do céu, é porque não pensa.
Eu acho que nós, como última igreja, né, a menina aos olhos de Deus, a gente precisa... É a menina aos olhos de Deus, né? Sim. A gente precisa, talvez, falar mais disso. Eu, por exemplo, eu não vejo muitos cultos mais sobre Apocalipse. Agora, com essa onda do Covid, eu vejo... Agora tem bastante, né? Uhum. Mas antes disso, não era todo pastor que se dedicava realmente a esse tema, né? E eu acho que a gente precisa parar um pouco de falar de preconceito, de relações sociais, tudo. São coisas importantes? São. Mas a gente está aqui no mundo, a nossa responsabilidade é levar pessoas para o céu. E a gente precisa falar mais sobre o céu e falar menos da terra, né? Uhum. Na minha cabeça, essa é a minha visão. A gente fala muito de preconceito, de aceitação, de relações sociais, coisas que são importantes. Mas a gente está falando mais disso do que falando da volta de Jesus. Uhum. E se essa observação que o pastor fez está correta, de que não reage dessa forma como nós reagimos, é porque não pensa, a gente que sabe dessas coisas tem que fazer com que as pessoas pensem, né? Ou pelo menos instigar, incentivar essas pessoas. Perfeito. Assina embaixo, Léo. Assina embaixo, né? Satanás tem nos desviado, né, do verdadeiro, do que é mais importante, do que é essencial, da verdadeira pregação, né? Nós não estamos aqui para salvar a terra, como alguns pensam. Estamos aqui para salvar as pessoas, porque a terra vai ser transformada por Deus. Então, mas mesmo assim, quando vivemos para o céu, somos melhores cidadãos, somos melhores cristãos e automaticamente seremos pessoas que não têm preconceito, que não têm ódio, que não discriminam, né? Não porque é uma causa social, mas porque Deus implanta em nosso coração esse desejo, né? Muito bom, gente, eu gostei, tá? Foi uma sessão aí de participação bem legal, bem intensa. Que Deus abençoe cada um de vocês, nos abençoe nesse preparo, né, para mudarmos de lar por 1000 anos, depois voltar para cá, para uma outra realidade, né, para a nossa terra recriada. E que enquanto esperamos a realização desse sonho, vivamos, né, de maneira correta, justa, como diz Paulo, piedosa, e pregando, né? Agora, Léo, você é um recém-batizado aí, né? Prepara o seu sermão, Léo, você vai ter que pregar, viu? Quem sabe o seu primeiro sermão não seja sobre a nova terra, né? A volta de Jesus, né? Você falou que isso é a coisa mais importante, então tá aí, ó, desafio para o Léo. A primeira pregação dele na igreja aí vai ser sobre as realidades eternas. Sugestão de sermão para você, Léo, tá bom? Muito Tá bem, bom, gente. valeu. Que Deus nos dê uma restante de semana aí muito feliz e abençoada, né? Vamos orar para encerrar o nosso estudo. Eu vou pedir para Mafê, pode orar para nós, concluindo esse nosso estudo? Posso orar sim. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos estudar um pouco da Tua Palavra. Senhor, nós estudamos só uma pontinha de tudo aquilo que significa a Tua volta, o que vai acontecer antes do Senhor vir, o milênio, e a gente só teve um pequeno vislumbre de tudo isso. Nos ajude, Senhor, a estarmos preparados para receber o Senhor. Nos ajude a ser luz na vida das pessoas onde quer que nós formos. Abençoe este pequeno grupo e abençoe também as pessoas que estão escutando. Se tem alguém, Senhor, que está precisando de Ti neste momento, esteja com eles. E nos ajude, Senhor, a levar a Tua mensagem até os confins da terra. Venha estar conosco, abençoe o restante da semana de cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.